Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa quarta e última palestra do Setembro Amarelo. Eu me chamo Jéssica Milk, sou psicóloga do IES e junto com os meus colegas, doutor Eduardo Ribeiro Brandão e a nossa nutricionista Maria Cristina Gala Flá, vamos mediar as palestras de hoje. As palestras de hoje serão temas extremamente importantes para a nossa saúde mental. Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para colocar aqui nos comentários todos os seus questionamentos que durante a nossa conversa eu vou lendo e os palestrantes irão respondendo. As nossas palestras serão em forma de roda de conversa, onde primeiro será um palestrante, depois o outro, e depois vamos fazer uma roda de conversa falando sobre os temas abordados. Então agora passo a palavra para o Dr. Eduardo para apresentar o nosso primeiro palestrante. Fique à vontade para participar com a gente quando você quiser. Então, boa tarde a todos. Como a Jéssica já falou, meu nome é Eduardo Ribeiro Brandão. Eu sou médico da IES, que é o Serviço de Atenção Integral à Saúde que a gente tem aqui no Unimed Vale do Caí. E para conversar com a gente hoje, a gente tem o Dr. Marco Antônio Borges Ortiz, que tem curso de pós-graduação em psiquiatria no Instituto Abuchain, aqui em Porto Alegre. Tem título de especialista pela Associação Brasileira de Psiquiatria e é ex-professor e supervisor do Instituto Abuchain, também de Porto Alegre. Também é ex-preceptor e professor da residência de psiquiatria no Hospital Bruno Borne de Lajeado. E o que ele vai trazer de tema para a gente hoje é transtorno bipolar. Então, eu vou passar a palavra para ele e vamos adiante. Boa tarde a todos, em especial a psicóloga Jéssica, que me fez esse convite para conversar com vocês sobre um tema de maior relevância, principalmente dentro desse assunto que a gente está discutindo, que é o suicídio. Né? Bom, vamos iniciar com algumas definições a respeito do tema de hoje. O transtorno bipolar seja qual for uma doença grave, complexa em suas origens, diversa em sua expressão, imprevisível em seu curso, grave em suas consequências e muitas vezes com desfecho fatal. Então, eu peço que observem com cuidado a complexidade do conceito de transtorno de humor bipolar, que na verdade não é só uma alteração do humor, né? Ele tem diversas conotações, consequências, que vão comprometendo cada vez mais a vida do paciente. Tá? Tanto episódios maníacos quanto episódios depressivos comprometem o humor, a cognição, a percepção e o comportamento do paciente. Vejam bem a abrangência da definição e as consequências dessa doença na vida, na qualidade de vida do paciente. Tá? Vou falar um pouquinho sobre os critérios atuais para definir, para fazer diagnóstico de transtorno bipolar de acordo com o DSM-5. Tá? Atualmente, dá-se maior ênfase à ciclicidade, ou seja, recorrência da doença, do que propriamente à polaridade dos episódios. Tá? Segundo o DSM-5, deve haver um aumento anormal de energia e atividade dirigida a objetivos, tanto para a mania quanto para a hipomania. Isso é muito importante. No DSM-4, não havia essa ênfase no aumento da atividade. Eles utilizavam mais outros critérios. Agora, isso mudou. Esse aumento anormal da energia e da atividade dirigida a objetivos é considerada a condição sine qua non para o diagnóstico de transtorno bipolar. Um diagnóstico confiável de transtorno bipolar exige uma visão tanto longitudinal quanto transversal do paciente. O que é isso? Visão longitudinal é o acompanhamento do paciente ao longo da vida, digamos assim, conhecimento do comportamento do paciente, de como ele funciona, como ele se relaciona consigo e com as pessoas. Seria uma espécie de filme, tá?
enquanto que o diagnóstico transversal é uma foto, ou seja, é aquilo que o paciente está apresentando no momento da consulta, no momento que a gente faz o exame do estado mental, tá? Então, para que a gente tenha um diagnóstico confiável, há que se ter cuidado tanto no aspecto longitudinal quanto transversal. Depois a gente pode explicar melhor isso aí. São importantes encontros frequentes com o paciente e contato com familiares, que ajudem a formar um quadro preciso da história, dos sintomas e do comportamento do paciente. Por que familiares? Porque muitas vezes o paciente bipolar apresenta alterações mais leves e que não são percebidas por ele. Porém, os familiares percebem e dizem, olha, tem uma mudança aí no comportamento, não era assim, agora está ficando assado, enfim. Então, é importante sempre a informação dos familiares. Tá? Quanto à epidemiologia, a prevalência do transtorno bipolar do tipo 1, que é aquele onde o paciente apresenta mania e depressão, durante a vida é de cerca de 1%. A do transtorno bipolar do tipo 2 fica em torno de 1,5%. E a prevalência para certos segmentos do espectro bipolar, depois eu vou falar melhor sobre isso, varia de 3 a 8%. O espectro bipolar inclui mania, hipomania breve e recorrente, ciclotimia, depressão com história familiar e transtorno bipolar, mania ou hipomania induzida por antidepressivos, isso é muito importante, além de depressão altamente recorrente. Então, reparem o seguinte, o conceito, a classificação de transtorno bipolar está cada vez mais abrangente, está se abrindo um leque de diagnósticos que se encaixam dentro desse conceito de transtorno bipolar. Até pouco tempo atrás, existia transtorno bipolar tipo 1 clássico e o transtorno bipolar tipo 2. Não existiam tantas ramificações, digamos assim. Hoje em dia, um paciente que apresenta episódios maníacos ou hipomaníacos induzidos por antidepressivos é considerado paciente dentro do espectro bipolar. Portanto, não pode ser tratado somente com antidepressivo, e sim com estabilizador de humor. Tá? Então, se a gente for observar nesse aspecto, abre-se bem esse leque e aumenta muito a prevalência e a incidência da doença. Não há preferências por gênero. Tanto homens quanto mulheres são igualmente acometidos pela doença. Pessoas separadas têm taxas mais altas. Não pelo fato de serem separados, mas talvez porque a doença fosse dificultando cada vez mais a relação e isso acarretasse uma separação com maior facilidade. Tá? O tabagismo é mais prevalente entre pessoas com transtorno bipolar. São pessoas constantemente tensas, angustiadas, deprimidas, disfóricas, irritadas, com muita raiva, pouquíssima tolerância a frustrações, e isso faz com que o tabagismo seja mais prevalente. A gente sabe que a nicotina tem um efeito ansiolítico e até antidepressivo. Tá? Gravidez e menopausa representam períodos vulneráveis para mulheres no desenvolvimento da doença. Então, é muito frequente uma mulher com história de depressão pré-parto, durante a gravidez, ter um agravamento do quadro, ou até uma mulher que pode ter depressão pós-parto, às vezes até com quadro psicótico grave. Tá? Então, devido a essas questões hormonais, as mulheres ficam mais suscetíveis a essa doença, ou às compensações dessa doença durante esse período. Quanto às causas, etiologia, existem fatores biológicos, como desregulação das aminas biogênicas,
serotonina, dopamina, norepinefrina, acetilcolina, principalmente serotonina, norepinefrina e dopamina. E desregulação neuroendócrina, hormônios, etc. Além de alterações do sono e ritmo circadiano. Fatores genéticos são importantes. Por exemplo, se um dos pais tem transtorno bipolar, há 25% de chance de que qualquer filho venha a ter a doença. Se ambos os pais têm o diagnóstico, a chance aumenta para 50% a 75%. Portanto, é uma doença familiar, forte componente genético. Cerca de 50% de todos os pacientes com transtorno bipolar apresentam pelo menos um parente com a doença. Então, se a gente investigar na história do paciente, doenças na família, depressão, mania, enfim, a gente sempre vai ver, em metade dos casos, que sempre existe um familiar comprometido. Né? Filhos biológicos de pais afetados pela doença permanecem com risco aumentado de ter transtorno bipolar, mesmo quando são criados em famílias adotivas não afetadas. Isso comprova a importância da genética da doença. Tá? Por quê? Se uma criança é criada numa família não afetada pela doença, digamos assim, um pai e uma mãe relativamente saudáveis do ponto de vista emocional, essas crianças, assim mesmo vivendo num ambiente assim, não doente, sim, podem sim desenvolver a doença em consequência da sua carga genética. Fatores psicossociais. Acontecimentos estressantes da vida frequentemente precedem o primeiro episódio de transtorno do humor. Isso é muito frequente. Um paciente que tem uma história de depressão moderada ao longo da vida, cíclica, recorrente, sem história de mania ou hipomania, de repente, diante de uma situação muito grave na sua vida, pode descompensar de uma forma intensa, até com sintomas psicóticos, ritmos suicidas, etc, etc. Tá? Fatores psicodinâmicos, para quem gosta de psicanálise e de psicoterapia analítica. Eu fiz a minha formação no Instituto Abufraim e tenho uma certa visão assim, nesse aspecto. Problemas na relação mãe-bebê na fase oral, depressão ligada à perda real ou imaginária do objeto, introjeção do objeto perdido, que era percebido como uma mistura de amor e ódio. É a ambivalência, né? Produz sentimentos de raiva dirigidos contra o céu. Então, aqui, na verdade, é uma visão psicodinâmica do quadro depressivo. Um entendimento psicodinâmico, segundo a psicanálise, de um paciente deprimido. A gente vê também na psicanálise que a mania seria uma defesa contra a depressão. O paciente maníaco, ele não se deprime. Basicamente, a agitação, a aceleração, não tem tempo para pensar. É só atuação e atuação. Neurobiologia molecular e celular. Do ponto de vista de neurociências, exames de imagem, enfim, ocorre redução do número e tamanho dos neurônios do córtex frontolímbico, além de anomalias na anatomia dendrítica com redução de sinapse. Ou seja, nós temos alterações anatômicas no cérebro do paciente bipolar e fisiológicas. Isso é inequívoco, isso se comprova hoje com exames de imagem, exames mais modernos, do tipo PET-scan, SPECT, etc. Aumento da produção do cortisol, que é o hormônio do estresse, e do glutamato, que é um neurotransmissor excitatório, ocasiona neurotoxicidade neural. Ou seja, essa neurotoxicidade neural é uma das consequências mais graves da doença. Por quê? Porque vai levar à perda neuronal, vai levar à diminuição da sinapse.
vai levar a perda cognitiva com o tempo. Tá? Definição de episódio maníaco segundo o DSM-5. Há necessidade de, no mínimo, 7 dias de humor expansivo, eufórico ou irritável e aumento persistente da atividade de objetivo ou da energia na maior parte do dia, quase todos os dias. Tá? Esses critérios dos nossos classificatórios, às vezes são difíceis da gente caracterizar assim, exatamente como está escrito. Por exemplo, eu tenho dificuldade, não só eu, vários colegas, de caracterizar esse tempo mínimo de 7 dias. O paciente às vezes não consegue dizer, doutor, eu não sei, 4, 5 dias, assim, nós escolhemos, mais, enfim. Então, às vezes é um pouco difícil. O que a gente tem que observar no episódio maníaco é que, diferentemente do que se pensava antigamente, é mais comum no consultório a gente ver humor irritável ou disfórico. O humor eufórico, aquela euforia clássica, característica, é menos comum. Menos comum. Dependendo do tipo de paciente que a gente atende, por exemplo, pacientes de CAPS, pacientes que já foram manejados por vários colegas clínicos, que já vêm há muito tempo tomando antidepressivos e que são bipolares, a gente vê muito uma mistura, a gente chama de estados mistos, né? Uma mistura de humor irritável com humor depressivo. O outro critério é a presença de 3 ou mais dos seguintes sintomas. E aí tem uma lista bastante extensa. Impulsividade, labilidade afetiva, loquacidade, o paciente fala demais, né? Fuga de ideias, distratibilidade, dificuldade para manter a concentração, diminuição do juízo crítico, hipersexualidade, excitação psicomotora, diminuição da necessidade do sono, por exemplo, o paciente maníaco dorme 2, 3, 4 horas por noite e acorda muito bem disposto, não sente necessidade de descansar mais. Grandiosidade, jocosidade, gastos excessivos, sempre é bom investigar esse item, porque é muito comum os pacientes se endividarem, terem gastos excessivos desnecessários. Né? Irritabilidade aumentada, agressividade são alguns dos sintomas mais comuns. Já o episódio hipomaníaco, esse é bem mais difícil da gente identificar pelo seguinte. Segundo o DSM, há necessidade de ter no mínimo 4 dias de humor expansivo, eufórico, irritável, na maior parte do dia, quase todos os dias, acompanhado de aumento de energia e aumento da atividade dirigida ao objetivo. Pelo DSM, os sintomas são os mesmos do episódio maníaco. Qual é a diferença, então? A única diferença é o tempo. No episódio maníaco, há necessidade de, no mínimo, 7 dias. No episódio hipomaníaco, há necessidade de 4 dias. E aí complica mais ainda, né? Porque é difícil o paciente determinar. Olha, são 4 dias, foram 2 dias, 5 dias. É bem complicado. E pela CID-11, o critério para a hipomania é um pouco diferente. Eles consideram como hipomania uma mania com sintomas mais amenos, sintomas mais brandos, tá? O que também é difícil da gente avaliar, porque depende muito do comportamento anterior do paciente, né? Aí vocês vejam como, às vezes, o psiquiatra e a psicóloga demoram bastante tempo para ter um diagnóstico de hipomania. Né? E mesmo com informações de familiares, não é fácil. E a gente não tem exames para fazer diagnóstico, a não ser aqueles exames de neuroimagem que eu falei para vocês, mas que também podem estar comprometidos em diversas outras patologias psiquiátricas. Quanto ao episódio depressivo,
5 ou mais dos seguintes sintomas presentes por um período mínimo de 15 dias na semana, sendo pelo menos um dos sintomas humor deprimido ou anedonia. Anedonia, para quem não sabe, é a perda da capacidade de sentir prazer. O paciente não sente mais prazer nas coisas que faz. Aquilo que gostava, não gosta mais. Então, isso é anedonia. O outro critério seria concentração e atenção reduzida, autoestima e autoconfiança reduzida, reduzidas ideias de culpa, inutilidade, pessimismo, pensamentos de morte, e não somente ideação suicida, isso é importante, não é? A gente valoriza muito a ideação suicida, claro que sim, mas um paciente muito deprimido tem pensamentos de morte. Por exemplo, ele pode pensar em morte, mas ter medo de morrer. Então, sempre vão perguntar, tem pensamento ruim? Sim, doutor, tenho pensamento. Tu tem medo de morrer ou tem desejo? Tenho desejo de morrer. Já que tu tem desejo de morrer, tu gostaria de morrer de uma doença, um acidente, alguma coisa assim, ou tu pensa em tirar a tua vida? Não, eu penso em tirar a minha vida. Então, as perguntas vão afunilando até chegar num ponto onde o risco de suicídio é muito alto, o que exige uma intervenção imediata, caracteriza uma emergência psiquiátrica. Então, pensamentos de morte geralmente estão presentes, sim, no paciente com episódio depressivo. Sono perturbado, geralmente insônia, mas às vezes uma hipersonia. Apetite diminuído, às vezes o paciente pode ter um apetite aumentado. Apatia, diminuição da libido, retardo ou agitação psicomotora. Geralmente o paciente deprimido, ele funciona como se estivesse com a pilha fraca, como eu digo. Retardo psicomotor, retardo no pensamento, na concentração, no raciocínio, tudo é difícil, tudo é complicado. Alguns não conseguem sair da cama nem para tomar banho. Tá? Porém, alguns pacientes deprimidos apresentam agitação psicomotora. Tá? Quanto à classificação, transtorno bipolar do tipo 1 é aquele que apresenta episódio depressivo maior e mania. Transtorno bipolar do tipo 2 é episódio depressivo maior, mais hipomania. O diagnóstico diferencial. Transtorno bipolar do tipo 1. Se o paciente tiver mania com o diagnóstico diferencial, será entre transtorno bipolar do tipo 1, transtorno bipolar do tipo 2, ciclotimia, transtorno de humor causado por uma condição médica geral, ou induzido por substância. Outro diagnóstico diferencial importante, transtorno de personalidade borderline, narcisista, histriônico e antissocial, esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo e condições médicas gerais e uso de substância. Condições médicas gerais, por exemplo, um paciente que toma corticoide, o corticoide atua sobre o humor de uma forma bem intensa, né, e pode desencadear um episódio depressivo ou até maníaco. Tá? Uso de substâncias, maconha, cocaína, crack, etc., álcool, etc., etc. Tá? Eu acho que a primeira parte da apresentação está concluída. Podemos agora falar um pouquinho sobre tratamento dos transtornos de humor. Esse transtorno que você falou do bipolar, né, que ele tem dois tipos. Qual é o tipo mais comum, assim, que aparece no seu consultório hoje? Assim, qual a demanda maior de atendimento? O tipo 1 ou o tipo 2? O tipo 1, o diagnóstico é mais simples, mais fácil, talvez por isso mesmo ele é mais comum. Tipo 2 é aquele que precisa ter hipomania, que é de difícil identificação. O tipo 2 já é menos frequente. Mas, quando a gente consegue caracterizar bem os dois, o tipo 2 é um pouco mais comum. Tá? E que ocorre muito erro. É comum o paciente com transtorno bipolar do tipo 2 ter um diagnóstico de depressão recorrente, por exemplo. Uhum. Por quê? Porque o médico investiga episódio maníaco. Episódio maníaco grave, por exemplo, um psicótico maníaco, uma agressividade, alteração. E o paciente pode ser bipolar sem apresentar isso. Ele pode ter hipomania apenas. Né? Então, por isso a investigação com o familiar, né?
Mas no consultório, no dia a dia, o tipo 1 é mais comum. Tá? E nessa grande listagem de sintomas que o senhor listou agora, se alguma das pessoas que está assistindo a nossa apresentação aqui e tiver algum desses sintomas, o que o senhor sugeriria para ela fazer? Assim? Qual a sua sugestão assim, profissional? Que ele busque um profissional? Evidentemente, eu acho que tem que buscar um profissional, um psiquiatra, né? Porque muitos desses sintomas aqui se confundem com outras doenças psiquiátricas. Como eu acabei de falar, transtorno de personalidade, borderline, narcisismo, antissocial, histriônico, tem sintomas muito parecidos. E esse diagnóstico diferencial nem sempre é fácil de fazer. Então, eu aconselho que busque a ajuda de um colega, né? Tá? Bom, em relação então aos tipos de tratamento, né? Por ser uma doença de etiologia multifatorial, o transtorno bipolar é de difícil tratamento. Até agora, vocês observem bem, até a metade do século XX, ela é considerada uma doença intratável do ponto de vista farmacológico. Isso mudou com a descoberta do lítio como estabilizador. Então, o lítio foi um marco, né, na psiquiatria, porque antes não tinha o que fazer com o paciente, simplesmente. Tá? Então, meados do século XX para cá, é que começou a se usar o lítio. Segundo a OMS, é a sexta causa de incapacidade para pessoas na faixa de 15 aos 45 anos. Vejam bem como é uma doença bastante comum. Né? Ainda que vários tratamentos possam alterar os sintomas agudos de forma notável, o planejamento do tratamento deve levar em conta o curso da doença, sua natureza recorrente, bem como sua tendência de piorar com o tempo. Vejam bem, não basta aliviar os sintomas de forma aguda. Né? Há que se fazer um planejamento preventivo, que visa tentar modificar o curso da doença, a sua natureza recorrente, recidiva, bem como tendência de piorar com o tempo. Essa tendência de piorar com o tempo é algo grave. Por quê? Porque mesmo que o paciente esteja tomando estabilizador de humor, ele não fica imune, ele não fica isento de riscos, né, de ter novos episódios de humor. Por isso é uma doença grave. Ela, além de exigir um acompanhamento permanente, ela exige muitas vezes mudanças de medicamento, várias reavaliações e muita psicoeducação. O paciente poder identificar sintomas precoces de descompensação. Tá? Existem estágios na terapia. Né? O tratamento agudo vai do início do episódio de humor até a resposta clínica. Essa fase dura de 6 a 12 semanas, que é a fase aguda. O tratamento de continuação ou profilático tem a intenção de prevenir novos episódios de humor, bem como atenuar a gravidade deles. Quanto maior a quantidade de episódios de humor e quanto maior a gravidade desses episódios, maior a perda cognitiva do paciente. Por isso a gente vê, às vezes, pacientes relativamente jovens já com quadro demencial instalado. A aliança terapêutica com o paciente, psicoterapia, facilita a adesão ao tratamento, evidentemente. Deve-se incluir um membro da família na avaliação inicial e continuada do tratamento. Tratar os sintomas emergentes, o abuso de substâncias, a ansiedade comórbida e os efeitos colaterais vigorosamente. E esses medicamentos costumam provocar bastante efeitos colaterais. Quanto ao tratamento da hipomania, mania e estados mistos. Hospitalização para pacientes psicóticos com expressões de desespero ou desesperança, sem juízo crítico, com agitação psicomotora, agressivos, com ideação suicida, com planos, sem apoio familiar. Nós sabemos que a ideação suicida com planos é muito mais grave. Né?
Manejo na emergência, haloperidol, ziprasidona, risperidona intramuscular, além de olanzapina e lorazepam. Iniciar com o lítio e ou valproato ou com o antipsicótico atípico. Alguns pacientes com mania aguda não melhoram com a monoterapia, devido às súbitas variações de humor, assim como impulsividade, afeto lábio e agressividade. Há necessidade de associação de antipsicótico atípico, que é o antagonista serotoninérgico e dopaminérgico, as iniciais ASD, mais lítio, mais anticonvulsivo. Tá? Se mesmo assim não houver melhora, pensar em ECT. Aqui vale um comentário. A eletroconvulsoterapia, apesar de ser pouco usada, ela representa uma arma bastante poderosa para enfrentar episódios de humor graves nesses pacientes. Existia e agora existe um pouco menos, muito preconceito, muita estigmatização a respeito do ECT. A gente sabe hoje em dia que tem serviços que são especializados em ECT, os aparelhos são mais modernos, as técnicas são bem menos agressivas, o paciente faz o procedimento anestesiado, com a presença do anestesista. Então, eu já vi pacientes com episódio depressivo grave que não responde a nada, psicótico, e que foram salvos pelo ECT. O ECT, quando bem indicado e aplicado, ele salva vidas. Alguns estudos demonstram que o lítio é mais efetivo para a euforia do que para a disforia e cicladores rápidos. Esses últimos responderiam melhor aos anticonvulsivos. Paciente disfórico é o paciente mal-humorado, de pavio curto, bravo, irritado, com raiva, nada está bom. Ciclador rápido é aquele que apresenta mais de 4 episódios de humor por ano. Então, nesses pacientes, o lítio nem sempre tem eficácia. A dose do lítio para a mania aguda varia de 0,8 miliequivalentes litro a 1,4 miliequivalentes litro. A gente chama de litemia, dosagem de lítio no sangue. Né? Na fase de manutenção, utiliza-se de 0,6 a 0,8 miliequivalentes litro. A sua concentração sérica atinge o equilíbrio 5 dias após o início. Então, não adianta iniciar o lítio e dali a 2 dias pedir o exame. Não vai dar certo. No mínimo 5 dias para atingir o equilíbrio. Principais efeitos adversos: aumento de peso, é um problema sério, sintomas gastrointestinais, déficit cognitivo, acne, poliúria, polidipsia, o paciente urina muito, bebe muita água. A litemia deve ser sempre feita quando houver uma mudança na dosagem do lítio. No estado clínico do paciente, pelo menos a cada 6 meses, os pacientes em fase de manutenção. O valproato, nosso famoso Depaquene, Depakote, como queiram, níveis séricos de 50 a 120 microgramas por litro, carbamazepina de 8 a 12 miligramas por litro, antipsicóticos atípicos, principalmente os mais sedativos, como olanzapina, quetiapina, risperidona. E o ECT. Cerca de 80% dos pacientes tratados com ECT demonstram melhora marcante ou recuperação completa. Vejam bem, 80% dos pacientes. Em relação, então, ao tratamento da depressão bipolar. Se o paciente não usa estabilizador de humor, iniciamos com lamotrigina mais lítio ou valproato. Quando não há uma boa resposta, em 6 a 8 semanas, podemos acrescentar quetiapina. Se não houver boa resposta, considerar olanzapina mais fluoxetina com a retirada da quetiapina. Não havendo resposta ainda, a gente vai pensar em antidepressivo, bupropiona ou inibidor seletivo da recaptura da serotonina. Então, e no último caso, ECT. Então, observem que antidepressivo no paciente bipolar é na quarta fase. A gente usa antidepressivo no paciente bipolar do tipo 1 na quarta fase. E não como primeira opção. O antidepressivo desestabiliza mais o paciente. Se o paciente
Posso fazer uma pergunta? Claro, já Assim, nós estamos falando de medicações, né? O quanto é importante o fazer uso de medicações, o quanto temos uma vasta opções, né, de medicações para o tratamento. E cada pessoa reage a um certo, né, o seu organismo reage de certa maneira diferente. Sim. Então, assim, muitas pessoas têm a resistência a fazer uso de medicações. E eu ouvia falar, eu encaminho para o médico psiquiatra, eu não quero tomar medicação. O que você poderia dizer para as pessoas o quanto é importante fazer uso das medicações? Porque cria-se a ideia de que medicação vicia, né? Cria a dependência. E aí vem o medo, né? Eu não quero ser dependente uma vida inteira de uma medicação. Sim. Mas a gente não está pensando na qualidade de vida que essa medicação vai proporcionar para a pessoa, né? E que o senhor poderia dizer para o nosso público em geral, né? O quanto é importante o uso das medicações? Boa pergunta, Jéssica. Essa é uma questão muito importante, complica bastante o acompanhamento do paciente bipolar. É muito comum o paciente bipolar não querer tomar remédio. Aí entram questões psicodinâmicas, do tipo, eu posso me haver com a minha doença, eu não preciso de ajuda, eu faço o que eu acho melhor, coisas desse tipo. Então, sempre é muito importante, Jéssica, o vínculo psiquiatra com o paciente. O vínculo significa confiança. Aquele paciente difícil, que a gente percebe que não aceita tomar o remédio na primeira consulta, esse paciente tem que ser visto com mais frequência. E a gente tem que apresentar para o paciente todas as vantagens e desvantagens colaterais que o medicamento possa ocasionar. Tá? Tem que abrir o jogo. Tentar desmistificar essa história, por exemplo, eu vou ficar dependente. Dependendo do remédio que for usado, não vai ficar dependente. Eu uso sempre o exemplo das doenças crônicas. Né? Se tu fosse hipertenso, tu não teria que tomar remédio para pressão o resto da vida? Sim, tem uma doença crônica chamada tensão bipolar. O mesmo vale para o diabético. Ora, se o diabético e o hipertenso podem tomar remédio para o resto da vida, por que o paciente bipolar não pode? Então, é uma questão de tentar desmistificar. Muitos pacientes mudam de ideia e aceitam, tudo bem, eu vou tomar. Tá? Porém, ficam ainda, mas e se o remédio me fizer mal, e se acontecer isso? Olha, nós vamos acompanhando, vai ver aqui a cada 15 minutos para estabilizar o quadro. Se houver necessidade de trocar o medicamento ou mudar a dose, nós vamos fazer isso. Tá? Então, eu acho que tem que ter muita paciência, muita empatia com o paciente, e quanto mais a gente se aproximar dele, menor é a resistência. Eu tenho uma pergunta que alguém nos enviou aqui que eu gostaria de ler. Toda pessoa histriônica é bipolar? Não, primeiro tem que saber bem o que essa ouvinte considera como histriônico, né? O transtorno de personalidade histriônica não necessariamente tem bipolaridade. Em psiquiatria, a comorbidade, infelizmente, é a regra e não a exceção. O que significa? É comum o paciente ter um diagnóstico de bipolaridade e, ao mesmo tempo, ter um diagnóstico de ansiedade, diagnóstico de transtorno de personalidade border, histriônico, antissocial, narcisista, pânico, enfim, diagnósticos múltiplos, como a gente chama, né? Mas não necessariamente, a pessoa pode ser só bipolar sem ser histriônica e vice-versa também é verdadeiro. Ótimo. Você tem uma outra colocação que você gostaria de fazer sobre o transtorno bipolar? Eu não posso passar para a nossa próxima palestreira. Eu só queria concluir aqui, então, a parte final, que eu acho que ilustra bem o quanto se valoriza, o quanto eu valorizo, né, a parte da psicoterapia também. Quanto tempo eu tenho? Pode falar, fica à vontade. Relato de um paciente com transtorno do humor. Nesse ponto da minha vida, não consigo me imaginar vivendo uma vida normal, sem tomar o lítio, sem fazer psicoterapia. O lítio previne meus picos sedutores, diminui as minhas depressões, acaba com o vai e vem do meu pensamento desordenado, me acalma, me desacelera, impede que eu
construo a minha vida, minha carreira, meus relacionamentos, me mantém fora do hospital, vivo e possibilita que eu faça psicoterapia. Contudo, de um modo inefável, a psicoterapia cura. Ela dá algum sentido à confusão, controla pensamentos e sentimentos assustadores, devolve o controle à esperança. Os remédios não podem, não trazem alguém de volta à realidade. Eles só trazem de volta de um jeito precipitado, mais rápido do que às vezes é possível suportar. Já a psicoterapia é um santuário, um campo de batalha, um lugar onde já fui psicótico, neurótico, alegre, confuso, desesperado, além da imaginação. Não existe remédio que possa me ajudar a lidar com o problema de não querer tomar remédio. Vejam bem que frase, não é? Da mesma forma, não há quantidade de análise, psicanálise, que possa prevenir minhas manias e depressões. É uma coisa estranha dever nossa vida a remédios. Nossas peculiaridades de pontos fortes e a essa relação singular, estranha e muito profunda, chamada psicoterapia. Para concluir, o tratamento do transtorno bipolar presume um conhecimento completo do diagnóstico, da descrição clínica da doença e do seu curso natural. Além disso, supõe um conhecimento das opções farmacológicas e psicoterapêuticas disponíveis, bem como estabelecer uma boa relação terapêutica com o paciente. O papel de extraordinária importância da relação terapêutica na terapia desses pacientes pode ser assim ilustrado por um paciente. Porque os médicos me cuidavam, porque um deles ainda acreditava em mim, sobrevivi para contar isso. Não são apenas os médicos que fazem operações meio perigosas ou administram medicamentos salvadores de vidas nas emergências. Sentar quietamente na sala de consulta e falar a alguém não parece ao público em geral tão heróico ou dramático de fazer. Em medicina, há muitas maneiras de salvar vidas. Essa é uma delas. Obrigado. Ótimo, muito obrigada, doutor. Muito obrigada. Acho que esse relato, né, da sua paciente fala muito assim do que muitos dos outros pessoas imaginam, né, o quanto é importante ter um olhar de cuidado, ter um profissional qualificado, né, ter a psicoterapia, ter os tratamentos de medicações, a qualidade de vida melhora, né? E aí, pensando nisso, assim, a gente já convida a nossa próxima palestrante, né, para falar também de transtornos de humor muito importantes e que casam muito bem, né, com o assunto do doutor de hoje. Então, isso fala aqui. Então tá, dando sequência à nossa roda de conversa, nós vamos convidar a psicóloga Cristiane Matias, que é graduada em psicologia pela Universidade Luterana, é pós-graduanda em psicologia comportamental e cognitiva pela Faculdade Dom Alberto e está cursando especialização em terapias cognitivo-comportamentais pela Weiner Psicologia Cognitiva. E ela trabalha com a psicologia clínica nos municípios de Triunfo e São Jerônimo. Bem-vinda, Cristiane. Boa tarde a todos. É um prazer imenso fazer parte, então, desse evento tão importante para a saúde mental. Eu queria agradecer o convite da Jéssica, né, que foi minha colega durante a graduação. Então, muito obrigada por ter me convidado, né, principalmente nesse mês de setembro, então, que é um marco para a prevenção do suicídio, né. Com a minha apresentação, eu espero agregar um pouquinho de conhecimento sobre esse tema, então, tão relevante e tão importante e que costuma trazer um grande prejuízo no dia a dia de grande parte da população, né? A ansiedade é uma emoção natural. Então, começando a nossa conversa, quais são os sintomas da ansiedade? E quando ela passa a ser um transtorno? O que é a ansiedade quando ela passa a ser um transtorno? Bom, a ansiedade, né, ela é uma emoção natural do ser humano e ela tem o objetivo principal de nos preservar e nos prevenir dos perigos, né? Esse perigo, então, ele pode ser real ou imaginário. Quando a gente se vê frente a um perigo, automaticamente são liberados hormônios como a noradrenalina e cortisol. O objetivo da liberação desses hormônios, então, é justamente para que a gente consiga lidar com esses riscos. A ansiedade em níveis
saudáveis, né, em níveis não patológicos, ela é extremamente útil e funcional. Por exemplo, quando a gente vai atravessar a rua, se a gente não tiver um pouco de ansiedade e um pouco de medo, automaticamente a gente não vai parar e olhar para os lados e atravessar. A gente simplesmente vai pegar e atravessar, colocando então em risco a nossa vida. Outra situação muito corriqueira, mas muito simples assim, de se perceber a importância da ansiedade, é quando a gente vai ser avaliado, né? O que faz a gente estudar para uma avaliação é o medo e o risco da gente reprovar, da gente ter que repetir o ano, enfim. Quando que a ansiedade passa a ser um transtorno, né, Cristina? Ela passa a ser um transtorno quando o indivíduo começa a compartilhar de uma sensação de medo e ansiedade de maneira assim excessiva e perturbadora, que começa a causar prejuízos e sofrimento na vida desse indivíduo. Por quê? Porque no transtorno de ansiedade, o indivíduo ele começa a vivenciar a maior parte do tempo, então, a excitabilidade e a hipervigilância, ou seja, ele fica tão tenso, pensando tanto que o perigo, pensando não, ele sente, né? Porque a base química está ali, o cortisol e a noradrenalina estão anunciando que tem um perigo, ele interpreta que tem um perigo real, e aí ele se prepara então para lidar com esse perigo, né? No transtorno de ansiedade, toda essa hipervigilância é uma resposta inadequada ao estresse, né? Que através dos sintomas físicos que são extremamente desagradáveis durante o transtorno da ansiedade, ele prepara o indivíduo então para lutar, fugir ou congelar. Aqui eu acho que é muito importante a gente salientar para quem tem o transtorno de ansiedade que, por mais desagradável que sejam esses sintomas, na verdade, eles não vão indo sem parar. Eu sempre gosto de explicar para os meus pacientes que todas as emoções, sejam elas agradáveis ou desagradáveis, elas vêm como uma onda. E no transtorno de ansiedade é a mesma coisa. A ansiedade e o medo, eles vão vir como uma onda, eles vão alcançar um pico, e quando eles chegarem nesse pico, ele vai começar a reduzir. E aí, então, esse sintoma exacerbado da ansiedade e do medo é só para ele começar a agir, para se preservar, né? Aqui, o que a gente pode pensar é que os pensamentos, né, do indivíduo, eles são extremamente relacionados ao perigo. E, então, associados a esses sintomas físicos, eles acentuam ainda mais a necessidade do indivíduo dele lutar ou fugir, né? Os sintomas, então, os sintomas físicos da ansiedade. Vou falar um pouquinho sobre o porquê eles acontecem, porque talvez fique mais fácil para quem sofre com transtorno de ansiedade se dar conta durante uma crise de que ele não vai morrer com o transtorno de ansiedade, né? Então, durante a crise, o coração ele começa a bater mais acelerado. Por que o coração bate mais acelerado na crise de ansiedade? Porque ele está bombeando, o cérebro mandou uma mensagem, né? Ele levou os níveis de cortisol, noradrenalina, mandou uma mensagem: luta ou foge. Vai preparar o teu corpo físico para fazer isso, para lutar ou fugir. Então, teu coração bate acelerado, mandando sangue para onde? Para os músculos, porque é o que vai precisar para lutar ou fugir. Por que tu começa a ter palpitação e dor no peito? Automaticamente, se o teu coração começa a bombear sangue de maneira mais forte, mais acelerada, tu vai sentir palpitação e dor no peito. Um dos outros sintomas que é muito falado durante a crise de ansiedade, a náusea e o desconforto abdominal. Por que ela vem? Numa situação de risco, o teu cérebro, ele mantém os órgãos que são vitais. Quais são os órgãos vitais numa situação de luta ou fuga? Coração, pulmão, cérebro e os músculos que tu vai precisar para fugir. Ou seja, o teu estômago, ele não faz parte disso. Tu não precisa gastar a tua energia com o estômago. Então, tu começa a ter sintomas de quê? Para esvaziar o teu estômago. Ou seja, tem as náuseas, tem o enjoo, algumas pessoas vêm até a vomitar, enfim. O suor excessivo. Por que a gente começa a suar muito durante uma crise de ansiedade? Lá nos primórdios, realmente o ser humano ele precisava ficar hipervigilante. Por quê? Porque ele precisava caçar, ele não tinha um ambiente seguro para ele ficar.
automaticamente ele precisava estar hipervigilante, ele precisava cuidar o tempo todo e precisava caçar para se alimentar e cuidar para não ser o alimento de outros predadores, né? O suor excessivo, o que ele faz? Ele serve como uma lubrificação. Se por acaso alguém te segurar, tu conseguiria lá atrás, nos primórdios, né? Porque hoje a gente veste roupas, escapar. Então, as pupilas dilatadas, né? A nossa pupila dilata porque a gente precisa da visão periférica, a gente não precisa focar o nosso olhar, a gente tem que estar atento ao maior alcance para se preservar. A palidez, né? Tive a crise de ansiedade, fiquei muito pálida junto com todos os sintomas. O nosso sangue, nesse momento, ele tá para os nossos músculos, né? E uma maneira também de preservar, caso a gente venha se machucar superficialmente. Por quê? Porque se a gente se cortar, vai ter pouco sangue na parte mais externa da pele. E, claro, a tensão muscular. Aqui os sintomas psicológicos da ansiedade, tá? A gente pode falar que são a preocupação em excesso, é o principal dos sintomas de ansiedade, dificuldade de concentração, o medo constante, apetite desregulado, alterações do sono, sensação de nervos à flor da pele, perfeccionismo acentuado, sensação de que vai perder o controle, sensação de que algo ruim vai acontecer, sensação de branco na mente e irritabilidade. Isso tudo, gente, todos esses sintomas assim da ansiedade, eles estão diretamente relacionados, então, aos níveis alterados de noradrenalina e cortisol e o nível baixo de serotonina, tá? Vale muito ressaltar aqui que uma das estratégias utilizadas, a principal estratégia utilizada pelas pessoas que têm transtorno de ansiedade é a evitação. Por que evitação? Bom, a pessoa que tem o transtorno do pânico, ela vai começar a evitar situações onde ela possa ter uma crise de pânico. A pessoa que tem uma ansiedade social, ela vai começar a evitar situações onde ela tenha que se expor a situações sociais. E com isso, então, a pessoa vai reduzindo esse repertório dela de interação, vai reduzindo os vínculos dela, né? Porque ela vai ficar muito restrita e começa a se sentir, então, se isola, se sente mais incapaz, desmotivado, desesperançado. E aí é que pode vir, então, a desencadear alguns sintomas depressivos com o transtorno de ansiedade. Então, nesse aspecto agora da depressão, né? O que é e quais são os sintomas e sinais da depressão? Bom, assim, acho que vale o que o doutor falou também, a depressão ela é uma doença multifatorial, né? Que ela envolve, então, os fatores genéticos, psicológicos e ambientais. A hereditariedade aqui, ela é bem importante nos transtornos depressivos, né? E as alterações nos níveis de serotonina, de noradrenalina e de dopamina, que pode deixar, então, o indivíduo mais propenso à depressão. Esses fatores, né, associados às experiências negativas vivenciadas pelo indivíduo, eles podem, então, ser um evento desencadeador, né? Os sintomas depressivos, eles vêm geralmente acompanhados de pensamentos muito negativos, né? Específicos, ou seja, pensamentos negativos sobre si, sobre o futuro, sobre os outros e, inclusive, sobre as experiências presentes. Muito importante também, eu acho, a gente relatar que os transtornos depressivos, né, eles nem sempre estão relacionados às pessoas que são mais tímidas, que são mais retraídas. Tem muitas pessoas que são dinâmicas, alegres, otimistas e que também podem sofrer com transtorno de depressão. Dentre os sintomas assim mais aparentes aqui, tem a anedonia, né? Que é a falta de prazer, então, a tristeza, a falta de energia, a perda de interesse, a indecisão. Aqui no transtorno depressivo, a autocrítica do indivíduo ela é muito elevada, né? Então, como ele fica se criticando o tempo todo, automaticamente ele tem um nível de arrependimento também exacerbado. E aí ele fica ruminando. O que ele fez lá no passado, o que ele podia ter feito diferente, e se criticando, se culpando por que ele agiu daquela forma.
Outro sintoma bem significativo nos transtornos depressivos é o sentimento de vazio, de falta de sentido, a ausência de sentimentos, né? Eu não consigo sentir nada por ninguém, eu queria amar as pessoas como eu amava antes e eu não consigo. A mudança do apetite e do sono, a falta de concentração, a desesperança, que é um fator muito importante para o risco de suicídio, a irritabilidade, o afastamento social, a sobrecarga. Por que a sobrecarga? O indivíduo aqui ele já está com a capacidade dele prejudicada. Por quê? Nos sintomas depressivos, ele tem ali uma baixa da serotonina, dopamina, noradrenalina. Automaticamente, ele não vai ter disposição para sair da cama, né? E aí ele vai ficar adiando tudo que ele puder fazer, ele vai ficar procrastinando tudo que ele puder fazer. Mas é muito mais por uma sensação de inutilidade, de desvalor, de culpa, né? E aqui, como a gente sabe, algumas pessoas que sofrem com a depressão e com muitos outros transtornos mentais, né? O doutor, inclusive, citou vários, eles têm uma maior predisposição ao risco de suicídio. Entrando nessa abordagem em relação ao suicídio, quais os sinais de alerta em relação a esse aspecto do suicídio? Então, assim, os sinais que quem convive com a pessoa que pode estar passando por um quadro mais depressivo, os mais aparentes são o isolamento e o distanciamento da família, ou seja, essa pessoa começa a evitar situações que antes eram prazerosas, principalmente interações sociais, tá? A pessoa que tinha uma vida ativa, saía, participava de eventos da família, a partir de agora ela começa a evitar tudo isso. O indivíduo começa a apresentar um comportamento mais perigoso. O que seria esse comportamento mais perigoso? Se colocar em situações de risco. Se começa a beber em excesso, começa a correr de carro, começa a se envolver em situações de briga, de desavença, tudo que possa colocar ele em risco pode ser um sinal de alerta para o risco de suicídio, tá? Outro ponto também que a gente deve levar em consideração é o que as pessoas postam nas redes sociais. Às vezes elas começam a postar coisas muito negativas, inclusive coisas, posts, né, relacionados a minha vida não tem sentido, nada mais importa, ou simplesmente posts de desesperança, né? Aqui a ausência e abandono dos planos futuros, ou seja, a pessoa, quando ela está com esse filtro negativo, que eu sempre gosto de dizer, que o paciente, quando ele tem o transtorno depressivo, é como se ele colocasse um óculos com o filtro negativo e tudo que ele visse ao redor dele fosse com esse viés negativo, como se ele desconsiderasse tudo de positivo que ele tem, né? E aí, então, isso faz com que ele abandone os planos dele do futuro. As despedidas. Aqui, um dos sinais, as pessoas, ano que vem a gente se vê. Não, talvez ano que vem eu não esteja aqui. Começa a fazer ligações para pessoas que ele gosta, com um tom assim de despedida, começa a falar em distribuir os bens, separar o que é de um, o que é de outro, começa a organizar assuntos pendentes. Se tem testamento, se não tem, se tem alguma coisa que está pendente há muito tempo e do nada essa pessoa muda completamente esse comportamento e começa a pensar em deixar tudo organizado, então é um risco, é um sinal de alerta para o risco de suicídio. Aqui as queixas contínuas, então, relacionadas aos sintomas de desconforto, de angústia, de falta de prazer e de sentido à vida. E um fator muito importante é que se todos esses sinais de alerta estiverem presentes ou algum e a pessoa ser portadora, então, de uma doença psiquiátrica e principalmente se ela não estiver fazendo o tratamento, é um ponto bem significativo e bem relevante para a gente ficar mais atento com esse indivíduo. Então, as frases de alertas para o risco de suicídio. Quando a pessoa está numa fase de desesperança total e de
de realmente, não tenho mais saída, ela começa a verbalizar de alguma forma que ela não está conseguindo mais dar conta daquela dor interna, né? Daquela dor emocional, daquela dor psicológica. E aí ela começa a falar, tipo, eu tenho vontade de dormir, não acordar mais, eu sou um peso para as outras pessoas, eu tô cansada e sem razão de viver, eu não sirvo para nada, não tenho prazer em nada mais que eu faço, eu não sinto mais prazer com nada. Tudo seria mais fácil se eu não existisse. Essa é a minha última chance, eu não estarei aqui no próximo ano. Eu não sei se eu vou estar aqui no próximo aniversário, não sei se vou estar aqui para comemorar o Dia das Mães, enfim. Nada mais parece fazer sentido, não aguento mais viver assim. Parece simplesmente não existir mais nenhuma luz no fim do túnel. Então, aqui, se tu conhece alguém que apresentou esses sinais de alerta e que ela começou a denunciar essas frases, então é importante tu ficar atento, porque essa pessoa ela pode estar realmente apresentando um risco de suicídio, tá? Então, busca escutar essa pessoa e ajudar ela a buscar uma ajuda profissional. Cris, achei muito boa a tua apresentação, principalmente sobre os sintomas físicos, paciente com ansiedade, muito boa mesmo. Eu só gostaria de acrescentar, ou melhor, frisar, deixar mais evidente o aspecto emocional do paciente ansioso. Qual é a emoção dominante no paciente ansioso? A emoção dominante do paciente ansioso é o medo. Medo. O paciente ansioso é um paciente que tem muito medo. Medo de tudo ou quase tudo. Tá? Então, isso é importante até no diagnóstico diferencial, no consultório, de um paciente que tem, por exemplo, um episódio de hipomania ou mania. Eles chegam com a seguinte descrição: doutora, eu fiquei muito agitado. Sim, mas agitado como? Eu não parava quieto, me movia para cá, para lá, fiquei distraído, fiquei muito elétrico e tal. E isso pode ser uma evidência de uma crise de ansiedade, porém, pode ser também evidência de uma crise maníaca ou hipomaníaca. O que nos ajuda a fazer um diagnóstico diferencial nesse caso? Perguntar para o paciente: o que tu estava sentindo? Qual é a emoção que tu estava sentindo? Tu estava com medo? Sim, eu estava agitado e com muito medo. Pensa-se, então, em ansiedade. Se o paciente estava maníaco, dificilmente ele vai te dizer que estava com medo. Ele vai te dizer que estava grandioso, que ele estava com muitos planos, que ele queria fazer N coisas ao mesmo tempo, que ele queria comprar uma casa na praia, que ele tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Então, eu acho que a emoção dominante na ansiedade, o medo, é muito importante no diagnóstico diferencial. É claro que tem casos em que o paciente maníaco também está muito ansioso, até pelas comorbidades, tá? Mas a emoção dominante é algo muito saliente, muito evidente. Queria fazer também um comentário a respeito da depressão. Um dos sintomas mais preocupantes e importantes no paciente gravemente depressivo é o desencanto. Falaste sobre isso. Desencanto, desalento, perda de esperança. E como é que se investiga na prática esse tipo de sentimento? Eu costumo perguntar para o paciente: quais são os teus planos para o futuro? Se o paciente está muito deprimido e pensando em suicídio, é comum ele responder: eu não tenho planos para o futuro. Nenhum plano. Então, isso nos deixa mais alertas em relação à depressão do paciente. Uma observação também em relação à depressão melancólica. O paciente melancólico é um paciente com retardo psicomotor, não tem força para nada, aquela coisa que eu falei da pilha fraca, né? Esses pacientes se matam, sim, porém, eles têm
menor chance de cometer o suicídio do que o paciente deprimido grave, psicótico e disfórico, acelerado. O paciente melancólico, ele pode pensar em se matar, mas ele não tem força, ele não tem energia para cometer o ato, né? Já o paciente impulsivo, agressivo, deprimido, ele tem essa força, ele tem essa energia. Então, de uma forma geral, eu observo isso no consultório. Mas, enfim, eu queria te dar os parabéns, a sua apresentação foi muito boa. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada. Cristiane, eu queria perguntar para a Cristiane o que nós podemos fazer quando a gente identifica uma pessoa que está em risco de suicídio. Então, o que a gente pode fazer, né? Aqui, eu costumo dizer que se tu tem alguém que é das tuas relações ou que tu conhece que está precisando de ajuda, aproxime-se dessa pessoa, né? Inicie uma conversa, tente ser afetuoso, tente escutar o que essa pessoa tem a dizer, né? Seja empático com essa pessoa, porque é muito difícil a gente falar sobre as nossas vulnerabilidades, é muito difícil a gente falar sobre as nossas dores, as nossas angústias, sobre aquilo que traz sofrimento para a gente. Então, quando tu te aproximar, que tu for escutar essa pessoa, seja empático, lembre-se disso. Lembre-se que se fosse tu que tivesse numa situação ruim, como seria para ti falar sobre as tuas dores e como tu gostaria que a pessoa que está escutando te tratasse quando tu falasse sobre as tuas dores, né? Não julgue a pessoa que está te falando sobre as angústias dela quando ela diz assim que ela não serve para mais nada. Não julgue quando ela diz que se sente vazia, que ela não tem razão para viver. Cada um tem a sua interpretação e a sua visão da sua realidade. Eu sempre gosto de dizer que, por mais que a gente diga assim, eu te entendo, na verdade é uma forma de dizer, porque a gente não entende, a gente não sabe como o outro está se sentindo, porque eu me sinto de uma forma de acordo com as minhas interpretações, com as minhas vivências. Tu te sente de outra maneira, de acordo com as tuas interpretações e de acordo com as tuas experiências, né? Aqui o que tu pode fazer com essa pessoa, além de escutar, ser empático, se aproximar, não julgar, é ajudar ela. Ajudar ela como? Ouvindo, disponibilizando apoio. Bom, tu precisa de mim, eu estou à tua disposição, fica com o meu telefone. Se tu precisar de qualquer coisa, eu estou à tua disposição, eu posso te ajudar. Seja proativo. Ser proativo como? Às vezes, a maioria das vezes, né, a pessoa quando ela está deprimida, ela realmente ela não tem ânimo, ela não tem força, ela não consegue. É químico, é dos neurotransmissores dela, entendeu? Ela não tem força para seguir adiante. E talvez tu vai ser a pessoa que vai conseguir direcionar ela a um atendimento profissional. Talvez tu vai ser a pessoa que vai pegar ela pela mão e vai levar, não, vamos marcar tua consulta, se tu quiser eu te levo lá, eu posso ir contigo. Talvez tu seja a pessoa que vai auxiliar esse indivíduo a retomar um pouquinho a vida dele, né? Porque nos quadros tanto de ansiedade, de depressão, é muito importante o tratamento psicológico, é muito importante o tratamento psiquiátrico, tá? Principalmente em quadros depressivos mais severos. Por quê? Porque o indivíduo precisa de uma medicação até para reduzir o risco de suicídio. Então, aqui, o que a gente pode dizer, o que fazer para uma pessoa que está em risco de suicídio é seja a ajuda que o outro precisa, né? Acho que a frase que fica é seja a ajuda que o outro precisa neste momento de tanto sofrimento para essa pessoa que está com risco de suicídio. Obrigada, Cris. Acho que foi muito importante a sua fala, né? A ansiedade e a depressão, elas são muito comuns, né? Os sintomas de ansiedade, né? Lembrando sempre que a ansiedade é uma das nossas emoções primárias, a gente precisa da ansiedade para sentir as emoções. Ela passa a ser um transtorno quando vira preocupação, que foi todos os sintomas que tu trouxe, né? O diagnóstico de transtorno de humor bipolar, ele é um pouco mais difícil, mas não é
tão pouco comum quanto os outros, porque isso existe muito, né? Só é um pouco mais difícil de chegar ao diagnóstico, e por isso que é importante, né, o olhar das pessoas aos seus familiares, aos seus amigos, né? Porque às vezes a pessoa está apresentando sintomas e a gente não se dá conta. Então é importante sinalizar, olha, eu estou observando que nos últimos dias tem estado diferente, se precisar de uma ajuda, eu estou à disposição. Se quiser que eu te acompanhe, né? Agende uma consulta com um psicólogo, agenda uma consulta com um psiquiatra, né? Nós estávamos conversando com o doutor Eduardo trabalha no OBS, e o quanto é comum, né, chegada rápida assim, para um atendimento clínico, até para crises de ansiedade, porque, assim como a Cristiane trouxe, as crises de ansiedade são muito sintomáticas, né? Assintomáticas. Eu tenho dor no peito, eu tenho aceleração cardíaca, eu tenho dormência no dedo. Então, parece que eu vou morrer, parece que eu vou ter um infarto. E é só uma crise de ansiedade. Então, assim, a gente tem que ficar alerta aos sinais, né, que o nosso corpo, que nós estamos manifestando, né? Hoje, nós estamos nos encaminhando, né, para o encerramento. Não sei se vocês querem falar alguma coisa? Não, eu acho que foi muito bom, assim, poder ter participado dessa mesa redonda, digamos assim, né? E esse é um tema sempre muito, muito intrigante, muito preocupante para a comunidade geral, especialmente para a comunidade científica. E por isso é importante a gente ouvir atentamente, né, o que as pessoas nos trazem, né? Estou cansado, estou triste, não estou querendo mais viver, não tenho plano para o futuro. Isso. É importante a gente ter esse olhar de cuidado para o outro, né? Porque pode que o amanhã não chegue. Né? O Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio, mês de valorização à vida, mas é um mês que tem que ser falado todo ano, né? De janeiro a janeiro. Nos últimos dias, a gente falou muito sobre autocuidado, sobre a importância de olhar para o outro. Então, hoje, no nosso encerramento da nossa primeira semana de palestras do Setembro Amarelo, eu agradeço aos nossos palestrantes convidados, aos meus colegas do AIS, que participaram conosco, porque a Semana de Setembro Amarelo foi pensada e organizada pela equipe do AIS, e nós estamos muito satisfeitos com o nosso resultado. Ano que vem tem mais. Lembrando também que as nossas lives estão gravadas, tanto no Facebook quanto no YouTube da página da Unimed Vale do Caí, que você pode assistir quantas vezes você quiser. Vale salientar a importância do cuidado. Cuide de você hoje. Olhe para a sua família, se acolha o outro. Se você é cuidadora, tire 5 minutos do seu dia para cuidar de si também. Porque para a gente cuidar do outro, a gente tem que cuidar da gente também. Muito obrigada, um abraço apertado e até o próximo. Obrigada. Obrigado.